Olá, professor Douglas Léo. Hoje vamos iniciar o nosso curso de exercícios da Funiversa. Você que vai se preparar aí para uma prova da Funiversa, fique bem esperto. Ou seja, você basicamente já fez o curso teórico e aqui nós vamos fazer curso de exercícios. Beleza? Tá aí raciocínio lógico. Exercícios Funiversa. Então vamos lá. Para não perder muito tempo, vamos começar, não é isso? Questão número 1, Funiversa, Polícia Civil do Goiás, Perito Criminal 2010. Ok, você que está se preparando aí para uma prova da PM, prova da Polícia Civil, fiquem espertos ou para qualquer concurso que seja da Funiversa, não é isso? Então a Funiversa tem sempre uma característica que a gente vai estar sempre falando sobre essas características, perfeito? Então vamos lá. Bom, uma questão da Funiversa muito intrigante, ou seja, a maioria das pessoas erraram essa questão aqui. Bom, prestem atenção. Um suspeito de assassinato de um garçom, ao ser interrogado, afirmou que se ele morreu baleado, então eu não sou o assassino. Note-se a presença do conectivo lógico, se, então. Beleza? Então tá. Um investigador concluiu que a verdade é exatamente a negação da proposição contrária a esta. Com base nisso, é correto concluir logicamente que... Bom, gente, prestar muita atenção, porque essas bancas, elas costumam trabalhar muito com equivalência lógica, perfeito? Então, para resolver essa questão, você teria que saber as relações do se e então. Então, eu peço licença a vocês para falar um pouquinho dessas relações, porque sem essa relação, você não consegue resolver esse tipo de questão. Então, olha só, vou deixar aqui a telinha branca. E vamos colocar aqui o se então, perfeito? Ok. Olha só. Se A, então B. Tá aí a nossa condicional, que é o se então. Beleza. Primeira relação. Relação recíproca. Tá aqui, ó. Recíproca. Gente, primeira coisa tem que você entender. O que é uma recíproca? Recíproca é a troca de posição. Perfeito? Você que já viu o curso, presta atenção. Recíproca é troca de posição. Eu troco A com o B. Antecedente, consequente. Perfeito? Então tá aqui. Se B, então A. Eu fiz a relação recíproca. Lembrando que a relação recíproca não é equivalente à sua condicional por causa da teoria. Olha só. Se A, então B. Se B, então A? Não necessariamente. Por isso que você tem que entender que a relação recíproca, elas não são equivalentes, ou seja, elas não têm a mesma tabela verdade por causa do desenho. Se A, então B. Perfeito? Se A, então B, não é equivalente a se B, então A. Porque, olha só, todo conjunto A está contido no conjunto B, mas todo conjunto B não está contido no conjunto A, ou seja, se eu colocar uma pessoa aqui, ela é B, mas ela não é A, por isso que elas não são equivalentes de acordo com o curso que você já fez, perfeito? Então, beleza. Recíproca é a troca de posição. Troca de posição. Perfeito. Resumindo, não são equivalentes. Perfeito. Ok. Beleza. Vamos lá. Então, outra relação do se então. Vamos lá aqui. Nanã. Só um feedback rápido para resolver aquela questão, tá? Relação contrária. Eita, olha só. Relação contrária. Meninos, foi aí que muita gente se deu mal naquela questão que eu acabei de mostrar a vocês. Eles não sabiam o que era relação contrária. Lá muita gente sabe que tem a relação contra
recíproca. Tá? Olha aí, contra recíproca. Mas nunca se ateve para esse nome aqui, ó, contra. Esse contra vem de contrária, perfeito? E muita gente ainda não sabe o que é essa relação contrária. Então, para você prestar bem atenção, quando se fala de recíproca, é a troca de posição. Quando você fala de contrária, é a troca de sinais. Olha só, ou seja, a troca de sinal. Relação contrária é a seguinte, ó. Você mantém a mesma ordem. Se você trocar a ordem, é recíproco. Não troque a ordem, troque o sinal. A, você põe não A. Então, B, você põe não B. Tá aí, ó. Isso é relação contrária. Contrária é a troca de sinais. Olha só. Troca de sinais. Olha só. Tá vendo? Aonde aqui, entre aspas, está afirmativa, a gente põe negativo. Perfeito? Professor, e se fosse negativa? Aí você colocaria afirmativa. Então, olha só outra relação contrária aqui, ó. Se não P, então não Q. Mantém a ordem e troca o sinal. Vamos colocar aqui Q, assim, só para você perceber, ó. Se não P, então Q. Para eu aplicar a relação contrária aqui, basta você manter a ordem e trocar o sinal. Aonde aqui está não P, você põe P. E aonde está Q, você põe não Q. Tá aí. Aqui foi aplicada a relação contrária. Olha aí. Foi isso que matou muita gente na prova. Porque a Funiversa pediu a negação da contrária, mas o povo não sabia nem o que era a contrária. E não ia acertar nunca essa questão. Tanto que muita gente entrou com recurso e perdeu o recurso. Por quê? Porque achou que relação contrária era troca de posição. Não, não, não. De acordo com seus conhecimentos básicos aí, do curso que você já tenha feito de raciocínio lógico, ou em qualquer curso presencial, ou até mesmo no estúdio aulas, você tem que entender que recíproca é a troca de posição. E contrária não, você mantém as posições e troca quem? Os sinais. Então, olha só, a recíproca não é equivalente à sua condicional. A relação contrária também não é equivalente à sua condicional. Então presta bem atenção, ó. Tanto a recíproca quanto a contrária, elas não são equivalentes à sua condicional. Não são equivalentes. Professor, lembra pra gente o que é equivalente? Equivalente é quando elas possuem a mesma tabela verdade. Ou seja, se A, então B, não possui a mesma tabela que se não A, então não B. Não possui a mesma tabela. Ah, se A, então B possui a mesma tabela que se B, então A? Também não. Ou seja, se A, então B não é equivalente a recíproca, troca de posição, e também não é equivalente a contrária, troca de sinais. Beleza? Professor, então o que é a equivalência desses daí? Então, só para você entender o porquê daquela questão, porque aonde eu entrava, as pessoas não entendiam por que aquela questão estava errada, aliás, que ela estava certa, a questão, e que a maioria das pessoas achavam que estava errada. Perfeito? Ok. Então, olha só que interessante é isso daqui. Vamos lá? Ué, professor, mas aí em exercício não, mas essa questão ela é especial, eu preciso dar um feedback nisso daí. Bom, então vamos lá, olha só. Se A, então B é equivalente a se B, então A? Não. Não é, porque aqui você percebe que eu estou trocando de posição, antecedente com o consequente, perfeito? Eles não são equivalentes. Então aqui, se você notar, eu usei a relação recíproca, que é a troca de posição. Mas notem, aqui A, eu ponho aqui não A, aqui B, eu coloquei não B, perfeito? Acabei de fazer a relação contrária, só que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ela é contra de contrária, porque eu troquei os sinais, e recíproca, porque eu troquei de posição. Elas são equivalentes agora? Agora sim, elas são equivalentes pela relação contra-recíproca. Traduzindo contra-recíproca, troca de sinal e de posição. Por isso que ela recebe o nome de teorema da contra-recíproca ou contrapositiva, viu? Perfeito? Então, essas sim, elas são
equivalentes. Equivalentes. Perfeito. Então, para você resolver aquela questão, essa primeira questão, você só teria que saber o que é o significado de contrária, e de recíproca, e de contra-recíproca. Por isso, não se esqueça, vou voltar para o exercício, eu só precisava fazer um feedback rápido disso daí. Espero que você tenha gostado. Quem já viu o curso sabe que a gente fala tudo isso no curso. Quem não viu, presta atenção, procure fazer um curso aí bacana, ok? E vem aqui com a gente. Beleza. Então vou voltar aqui. Bom, um suspeito de assassinato de um garçom, ao ser interrogado, afirmou: se ele morreu baleado, então eu não sou o assassino. O investigador concluiu que a verdade é exatamente a negação da proposição contrária. Então, na verdade, o que você tem que fazer primeiro? Fazer a contrária dessa daqui, ó. O que é a contrária? Só trocar de sinal. Tipo assim, se ele morreu baleado, a gente escreve se ele não morreu baleado. Então, eu não sou assassino, eu escrevo, então eu sou o assassino. Então, o que a gente tem que fazer é justamente fazer essa situação aí. Então, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui, bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui o meu PDFzinho, né? Acompanha no PDF de vocês, que eu vou pegar aqui no meu, né? Ok, pra gente escrever. Então, ele diz o seguinte: então, eu não sou o assassino. Não sou o assassino. Vamos escrever assim, né? Vamos traduzir da linguagem corrente para a linguagem proposicional. Se ele morreu baleado, então eu não sou o assassino. Essa é a original. Mas vocês lembram que ele pediu a negação da contrária. Beleza. Ele pede a negação da relação contrária. Lembrando que é contrária? Troca de sinal. Você só mantém o sinal, mantém aqui, ó. Aqui era B, você coloca não B. Aqui não A, você põe A. Pronto. Olha que bacana é isso daí. Por isso que as pessoas erraram a questão de graça, né? Bom, se ele morreu baleado, então eu não sou assassino. Então, ele quer a negação da contrária. Notem, acabei de fazer a contrária. O que é contrária? Mantém a posição e só troca o sinal. B, aqui é não B, não A, aqui é A. E agora caiu numa equivalência lógica conhecida como a negação do se então. Vocês lembram disso daí, né? Então, olha só a equivalência lógica. Todas as vezes que dentro do parênteses tiver um se então e aqui fora tiver a negação, você tem uma regrinha a seguir. Qual é a regrinha? Mantém a primeira, que é a primeira que é o antecedente, tá? Primeira, e nega a segunda, que é o consequente. Então, a regrinha é bem clara quando você está estudando equivalência lógica. Mantém a primeira e nega a segunda. Tá aí, olha só que bacana a nossa resposta. Vamos ver o que acontece? Vou pegar aqui o PDF, acompanha aí, ó. O garçom, notem que ele está falando lá, ele, mas na resposta ele fala o garçom, e quando ele fala eu, ele está falando de quem? Do suspeito, perfeito? Então a resposta, o garçom não morreu baleado, e eu não sou, e o suspeito não é o assassino. Observem aí na sua letrinha A. O garçom não morreu baleado, e o suspeito não é o assassino. Tá aqui a nossa resposta certa. E a maioria das pessoas entraram com recurso, imaginando que a resposta estava errada, e nós temos exatamente a resposta na letra A. Olha que questão fantástica, tá vendo? Por isso que a maioria das pessoas erraram essa questão, porque eles não sabiam o que é relação contrária. Primeiro, recíproca, troca de posição. Contrária, troca de sinal. E ele pediu a negação da contrária. O que é a contrária? Primeiro faz a contrária, faz a negação. Relação de equivalência, mantém a primeira e nega a segunda. Perfeito? Então tá, deixa eu voltar aqui com a minha telinha, né? Belezinha. Então,
Tá aí a nossa resposta. Deixa eu só apagar essa primeira parte. Ok. Vamos até agora. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Para você perceber. Ficou não B e não A. Ou seja, o garçom não morreu baleado e o suspeito não é o assassino. Você deveria marcar a letra A. Perfeito? Uma questão que você tem que prestar muita atenção, porque a Funiversa, ela costuma pegar nos detalhes. Por isso, não basta simplesmente estudar, tem que, prestar atenção em cada detalhe que é cobrado nessas provas que a Funiversa é a banca responsável. Perfeito? Ok. Questão muito boa. Próxima questão, vamos à tela, beleza? Questão número 2, Funiversa, Polícia Civil do Goiás, Perito Criminal 2010. Ok, vamos ver qual é a questão que vai aparecer pra gente. Bom, seguinte, as questões que forem aparecendo aqui vão ser aleatórias, porque na prova aparecem questões aleatórias. Então você também tem que prestar atenção e saber interpretar. Então eu vou ler aqui e a gente vai interpretar junto, ok? Bom, 50 prisioneiros de uma ala são numerados de 1 a 50. Beleza? O guarda chama aleatoriamente após sorteio um prisioneiro e vê que o número dele é múltiplo de 4 e de 6. Perfeito? O prisioneiro retorna à ala de detentos e novamente o guarda chama aleatoriamente, por sorteio, um prisioneiro. Qual é a probabilidade de o número desses prisioneiros ser agora um múltiplo de 4 ou de 6? Perfeito, uma questão de probabilidade. Muito bom. Então, olha só que legal. Vamos fazer o seguinte. Então, é múltiplo de 4 ou de 6. Então, aqui ele vem a situação das respostas. Perfeito? Vamos aqui fazer o seguinte. Bom, primeiro, probabilidade de ocorrência do evento é igual ao número de casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Ou seja, casos favoráveis é o que ele quer. Ele quer saber qual a probabilidade de sair um prisioneiro que seja múltiplo de 4 ou de 6. Então, olha só, múltiplo de 4 ou múltiplos de 6. Perfeito. Então, isso daqui é que é o número de casos favoráveis. Casos possíveis é o total, é o espaço amostral. Ou seja, se tem 50 prisioneiros, eu tenho um espaço amostral de 50. Então, casos possíveis igual a 50, que é o espaço amostral. Perfeito? Claro que eu não vou precisar ficar falando muita coisa, porque aqui é o curso de exercício. Perfeito? Ok. Então, olha só. Os prisioneiros numerados de 1 a 50. Beleza. Múltiplos de 4 ou múltiplos de 6. Primeiro, eu vou fazer como você não deve fazer. Ok? Mas, professor, por quê? Já eu explico por quê. Você poderia fazer assim, múltiplos de 4, e todos nós sabemos que múltiplo de 4, com a exceção do zero, vai ser 4, 8, 12, 16, depois 20, 24, próximo, 28 e blá, 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 blá. Professor, por que eu não posso fazer assim? Simples. Imagine que se fosse 1000 prisioneiros, 1000 bolas, 1000 dados. Então, olha só, presta bem atenção que esse não é o melhor caminho de ser feito isso daí. Então, existe uma forma mais rápida? Existe. Então, presta bem atenção na forma mais rápida de se resolver. Como aqui é de 1 a 50, o que você vai fazer? Você vai pegar os 50 e vai dividir por 4. Pelo primeiro número aqui, ó, por 4. Perfeito? Ok. 50 por 4 aqui vai ficar 1 vezes 4, 4, para 5, 1. Desce o 0. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Não me interessa o resto. O que me interessa é aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. 12. Então, eu tenho 12 múltiplos de 4 entre 1 a 50. Beleza? Muito bom. Aí, agora você vai pegar 50 e vai dividir por 6. Perfeito? Que vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Sobram quanto?
2. Isso quer dizer que eu tenho 8 múltiplos de quanto? De 6. Perfeito? Ok. Muita gente acostuma fazer isso. 12 mais 8, 20. Aí faz 20 sobre 50. Corta, vai dar quanto? 2/5. Beleza. Ok, mas peraí, nem tem resposta aqui sobre isso, ó. E note-se que você nem precisa simplificar, porque aqui está 25 e 50, perfeito? O máximo que você poderia fazer aqui era isso daqui, né? Então a própria resposta não quis te confundir, não. 20 sobre 50, dividir por 2, que daria 10 sobre quanto? 25. Peraí, não existe essa resposta. A Funiverso poderia ter colocado aqui na letra A essa resposta. Mas, professor, por que não tem essa resposta? Gente, porque está errado. Não é assim, tá? Não é assim. O início está certo? Está certinho. Mas existe um detalhezinho aqui que as pessoas esquecem. Ou é uma soma. Peraí, se ou é uma soma, você tem que entender que pode existir a intersecção. Então, olha só que bacana. Todas as vezes que acontecer um exercício que fale múltiplo de tanto, ou sempre que falar, ou, procure saber se são eventos dependentes ou eventos independentes, ou seja, se há intersecção ou se não há intersecção. Mas os múltiplos sempre há intersecção. Então, qual é a ideia da questão? Todas as vezes que cair uma questão que fala múltiplos ou divisores, procure primeiro fazer o MMC, porque o MMC é o mínimo múltiplo comum. São os números que se repetem. Aqui, ó, eu contei números repetidos. Por isso que todas as vezes que você for fazer uma questão assim, lembre-se que aqui você tem os múltiplos de 4, aqui você tem os múltiplos de 6, e aqui no meio você tem o múltiplo da intersecção. São aqueles múltiplos que se repetem nos dois conjuntos. Então, ficou fácil, né? Beleza, professor. Vou só apagar aqui, só para a gente ter um espaçozinho para a gente começar a nossa resolução. Perfeito? Beleza, então vamos lá. Ok. Pô, professor, MMC é fácil, MMC de 4 e 6, ó. Por 2 dá 2, aqui dá 3. Por 2 dá 1, aqui dá 3. Por 3 dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, aqui eu tenho os múltiplos de 12. Ou seja, os múltiplos de 12 se repete tanto ali no múltiplo de 4, quanto o múltiplo de 6 são os múltiplos comuns. Perfeito? Mas, professor, então, é uma coisa bem simples? É, bem simples. Por enquanto a resolução fica assim, mas quando você for fazer, você fala assim, entendi. Divide aqui pelo múltiplo de 4, pelo de 6, agora faz a mesma divisão por quanto? Por 12, é isso que você vai fazer. Então, olha só que bacana. Beleza? Vou apagar aqui. Belezinha. Isso aqui não precisa mais, é só para você entender basicamente o que pode acontecer, não é isso? Então, você pega 50 e divide por 12. Perfeito? Que são 4 vezes 12, 48, sobram quanto? 2. Olha aí que bacana. Tá vendo? Beleza. Professor, mas como assim? Bom, se você voltar na teoria de conjunto, você tem que entender que você soma esse, mais esse, e retira esse daqui. Então, ficaria assim, 12 mais 8, menos 4. 12 mais 8, 20. Menos 4, 16. Está aqui o número de casos favoráveis. Para achar a resposta, joga na teoria. Probabilidade de ocorrência do evento, número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. 16 sobre 50. Note, não tem resposta aqui. Tem, é porque você precisa simplificar por 2 aqui, ó. 16 por 2 são 8 e 50 por 2 são 25. Tá aqui a minha resposta. A probabilidade de ocorrer um múltiplo de 4 ou um múltiplo de 6 é de 8 sobre 25. Resposta certa, letra B de bola. Então, não se esqueçam, quando aparecer o ou é uma soma. Falou em múltiplos e divisores, você tem que entender que pode ser que haja a intersecção. Principalmente múltiplos e divisores tem que ter intersecção. Perfeito? Fiquem bem espertos em relação a esse tipo de questão, porque a Funiversa costuma cobrar muito isso daí. Perfeito?
Vamos dar uma pausa, daqui um pouco a gente retorna com a nossa resolução de exercícios da Funiversa.